bem com vocês? Eu sou Ana Carolina Lar, diretora de conteúdo da Cantarino Brasileiro. E estou aqui hoje para trazer uma conversa super legal que eu tive com o Cristiano Rolfes Coelho, que é o Head de Sustentabilidade Empresarial no Inter. A pauta do dia foi a agenda ESG desse banco digital que hoje se posiciona como um super app. Ele oferece tanto serviços financeiros como não financeiros para os seus clientes dentro de uma super tendência desse ecossistema. Foi um dos pioneiros nesse tipo de posicionamento. A conversa foi super legal. Ela deu origem a uma das matérias da nossa revista digital E Canta Bancos Digitais, que é um material que já está disponível no nosso site para download gratuito. Recomendo vocês acessarem o link que está aqui na descrição desse vídeo e fomentarem essa discussão porque está muito, muito legal. Agora vem comigo ouvir essa conversa. Porque o Inter tem uma representatividade muito grande no ranking geral, né, de bancos digitais, apesar de que hoje vocês não são só um banco, né, enfim, mas assim, vocês têm uma grande representatividade e também no âmbito ESG, pelo que eu pesquisei, eu vi que tem uma preocupação muito grande, e então eu acho que é uma fonte de inspiração muito grande. Eu observo que os pilares de sustentabilidade e meio ambiente no Inter, eles já chegam para o consumidor de uma forma assim bem forte, tem produtos desenvolvidos nesse aspecto. E então assim, o consumidor que tem essa preocupação com o ESG, ele consegue encontrar e se satisfazer bastante com o que o Inter oferece, né? Mas especialistas eles apontam o pilar da governança como talvez o mais importante dessa agenda, por ser o responsável por definir os valores de uma empresa. Então, eu queria começar a nossa conversa pedindo para você explicar como que está estruturada a governança do Inter e qual que é a sua importância nesse desenvolvimento dos demais pilares. Obrigado pela pergunta. Assim, o primeiro ponto, né, que a gente pode considerar o pilar de governança como um alicerce do ESG. Como você bem colocou, todos os valores, as normas, os caminhos da sustentabilidade, eles são determinados pela governança de uma corporação. Aqui no Inter, a gente tem uma área de governança específica que cuida dos assuntos de governança institucionais, como movimentos de mercado de capitais e outras iniciativas, mas também endereçamos o G do ESG, né, do ESG, através da sustentabilidade. Explicando um pouco mais aqui como funciona essa trilha, né, aqui no Inter, a gente tem, em primeiro lugar, fazer uma escuta aos stakeholders, porque nada melhor do que ouvir suas partes interessadas para entender onde estão os seus principais riscos e oportunidades. Cada negócio tem seus principais riscos e oportunidades, né, cada modelo de negócio. E no momento que você ouve os seus stakeholders sobre a ótica dos pilares ambiental, social e de governança, com temas da sustentabilidade que têm interfaces com o seu modelo de negócio, você passa a perceber quais os caminhos de evolução que essa instituição precisa ter. E puxando de volta para o pilar de governança, aqui no Inter, por exemplo, tem um pilar que é privacidade e segurança digital. A gente tem algumas interfaces do pilar social com a responsabilidade social e com a materialidade. E eu citei a privacidade e segurança digital. A gente tem um costume, né? Estamos querendo cada vez mais atuar em rede. E teve ano passado uma oportunidade que, junto com uma outra companhia, nós fizemos uma atuação onde foi o nosso gerente de segurança da informação foi até um local onde tinham idosos e esses idosos foram se capacitar sobre segurança digital. Eram por volta de 60 idosos e eu acho que eles são um público muito vulnerável nessa vertente, porque eles talvez, né, tenham menos costume. Então, esse é um exemplo de como a sustentabilidade endereça a governança. Tem outro tópico da nossa governança que é ética, integridade e transparência. Nós temos um comitê voltado para isso, um canal de denúncias e todos os caminhos de governança que também apoiam internamente essa jornada. Então, assim, esses são dois exemplos que emblematizam aí, são vários, mas eu vou me ater a esses dois aí. Acho que já dá para também sentir um pouco a importância que a liderança tem nesse posicionamento do Inter, né? Porque foi justamente ali a liderança que percebeu todas as necessidades, que definiu o propósito, né? Mas você pode me falar um pouquinho mais como vocês têm atuado, como os líderes, né? Você e outros líderes têm atuado nessa questão de trazer uma cultura ESG para o Inter, para
os funcionários como um todo, né, internamente? Com certeza, eu vou voltar na escuta aos stakeholders e o resultado dela é uma materialidade. O que é a materialidade? Justamente o mapeamento e o diagnóstico dos principais riscos e oportunidades da organização relacionados à sustentabilidade para aquele modelo de negócio. E aí, pensando nesse momento, né, quando se chega a uma materialidade, você tem que ter um resultado em cima disso, em cima desse diagnóstico. E a gente chama ele de integração ESG. Ela se dá aqui no Inter de duas formas. Ela se dá de uma forma mais vertical, que vai direto aos negócios, aos produtos e serviços, e também de uma forma mais horizontal. Dessa forma vertical, o Inter tem 5 principais verticais de negócios, que são investimentos, créditos, seguros, banking e o shopping. Então, como você bem pontuou lá no início da nossa conversa, né? O Inter deixou de ser só um banco para ser uma instituição que também oferece produtos não financeiros. Isso nos traz para uma jornada que é mais abrangente e que, de fato, né, necessita dessa integração ESG para que ela esteja cada vez mais coerente com os avanços de sustentabilidade que precisam acontecer para a humanidade como um todo. E aí, trazendo esse ponto, quando a gente pensa numa integração ESG nas verticais, pegando como exemplo investimentos, a gente mapeia os principais riscos e oportunidades daquela avenida, gaps que existem ou possibilidades de melhoria, né, e de produtos, de incrementos e tudo, e traz esse mapeamento para a liderança daquela avenida. Entende com ele quais os melhores caminhos e o caminho mais estratégico e assertivo que considere a materialidade e começa uma consultoria interna, ela não é uma consultoria externa, mas uma consultoria interna para acompanhamento desses projetos. Como um exemplo desse caminho, a gente fez no ano retrasado uma primeira integração ESG em cima da materialidade que foi desenvolvida e estabelecida em 2019, e nós fizemos uma emissão rotulada, que é uma emissão voltada para mercado de capitais e que, no caso, foi para energias renováveis. Então, esse é um exemplo que eu posso trazer, né, de uma emissão que tem esse critério. Ela foi, na época, né, ela foi validada pela Citaui, dentro das normas de Green Bonds, e com isso a gente conseguiu colocar essa operação rotulada. Elas ainda não são tão costumadas no Brasil, elas estão começando a ganhar espaço, mas algumas instituições já estão começando a fazer esse movimento e nós tivemos esse exemplo. Já trazendo para uma visão mais horizontal, existem vários ratings e iniciativas de sustentabilidade que mapeiam as organizações. E elas olham, de fato, os pilares ambiental, social e de governança, buscando gaps que aquela instituição tem relacionada aos seus peers. Então, o trabalho que a gente faz de mapeamento desses gaps, ele muitas vezes chega em áreas estratégicas para que essas áreas entendam quais melhorias elas precisam efetivar em prol de uma instituição que esteja mais alinhada ao desenvolvimento sustentável. Então, esse é um caminho de engajamento de lideranças. Agora, um outro ponto interessante aqui do Inter a minha estrutura fica muito verticalizada e próxima da alta gestão. Eu estou ligado direto ao vice-presidente de desenvolvimento organizacional, que está ligado ao CEO, que está ligado, consequentemente, ao conselho. E a gente tem, inclusive, um comitê ESG estatutário que está na estrutura, né, nessa posição entre o CEO e a alta liderança, e toda essa estrutura me ajuda a trazer a consciência dos líderes para essas urgências ou não, né, muitas vezes não são urgências, mas caminhos de melhorias que a gente pode efetivar na nossa trajetória ESG. Então, de fato, assim, as lideranças são muito importantes nesse papel e cada uma delas, eu como líder de sustentabilidade, de engajá-los e de trazer à luz a materialidade e eles de entenderem as necessidades e me ajudarem no roadmap de construção desse caminho ESG. E pelo que eu entendi, me corrija se eu estiver errada, né? Mas o fato do Inter ter no seu propósito esse objetivo de contribuir com a sociedade, com o planeta, enfim, de ter o ESG com muita força, é o que faz com que você também esteja tão próximo das lideranças, porque você, pelo que eu entendi, é, o ESG é uma prioridade. Até quando vocês vão desenvolver os produtos, o ESG já olhou para que possa se iniciar um novo trabalho ali, né?
E assim, voltando lá na abertura de capital e nos movimentos que procederam, um deles foi a revisão do nosso propósito. O propósito da revolução bancária ficou pequena para uma instituição que passou a oferecer produtos não financeiros. Então, a gente entrou para o propósito de criar o que simplifica a vida das pessoas. E, nesse momento, pensar em criar o que simplifica a vida das pessoas, dentro desse viés que você bem colocou, né, do engajamento dessas lideranças, nos mostrou o quanto era importante estar atento ao público de clientes e de diversos stakeholders que têm expectativas com relação à nossa instituição. Isso deu, de fato, um caminho muito mais ágil para que acontecessem esses movimentos. Mas eu costumo dizer, né, é uma escada de infinitos degraus. A gente tem muito o que contar hoje, 4 anos depois de ter iniciado a nossa trajetória ESG, mas ainda há muito o que desenvolver. O nosso relatório anual mais atualizado é referente, né, ao ano de 2021, foi publicado no ano passado, e esse ano nós vamos publicar o referente ao ano de 2022. Lá é possível acompanhar vários desses avanços e eu convido os ouvintes a fazerem essa investigação, né, para conhecerem mais a fundo também como se dão todos esses movimentos que nascem através da materialidade e que vão sendo integrados no negócio de forma contínua. Com certeza, isso é super importante, porque a gente sabe que o cliente hoje ele está cada vez mais exigente, mais atento, né, para ver se o que está sendo divulgado realmente condiz com o que está sendo feito, né, e tem que ter cada vez mais esse cuidado com a própria reputação, né. Falando nessa exigência, qual que é o grau de exigência hoje do cliente do Inter em relação a essa preocupação com o social, com o meio ambiente? O mapeamento desse KPI, né, do grau de exigência, ele é sempre muito complexo, mas tem várias pesquisas de mercado que mostram que a geração Z e os millennials são muito mais envolvidos com as questões de sustentabilidade do que as gerações anteriores. Isso já se reflete em alguns comportamentos de compra, em alguns comportamentos do dia a dia. Então, esse é um ponto que a gente considera muito, sendo que aproximadamente 70% da nossa base é desse público, da geração Z e dos millennials, e, de fato, a gente procura sempre mapear e entender quais os melhores caminhos para atender essas expectativas. Um deles, e que era um sonho meu, desde o início da criação da área, é que no aplicativo a gente conseguisse levar possibilidades de comportamento sustentável para os nossos clientes. Então, a gente lançou um produto, né, uma seção dentro do aplicativo que chama Vida Sustentável. E justamente dentro do que foi desenvolvido dentro de casa, a gente buscou levar para esse aplicativo, né, para essa aplicação, possibilidades do comportamento sustentável. É muito legal porque esse é um exemplo claro de como vocês usam a tecnologia em prol de fortalecer a agenda ESG, né? E que a tecnologia também é muito forte no Inter, né? Ela movimenta toda a instituição. Eu queria falar justamente sobre esse tópico agora. De que outras formas ou que outras tecnologias vocês têm utilizado para fortalecer a agenda ESG? Eu vou voltar no meu exemplo da pergunta anterior, Ana, que é falar sobre o Vida Sustentável. Eu considero ele um grande avanço. Por quê? Para ofertar para seus clientes caminhos da sustentabilidade, eles têm que ser desenvolvidos internamente primeiro. Então, quando eu contei que era meu sonho no primeiro dia fazer isso, eu sabia que não era possível. Ainda tinha muita construção a ser feita para que um dia a gente pudesse levar esse comportamento sustentável para o nosso cliente de forma genuína, ou de forma clara, de forma fidedigna ao que o negócio representa e faz. Senão cai naquela caixinha do ESG washing, a gente não quer que aconteça isso. Então, trazendo na retrospectiva, naquele primeiro ano, em 2019, nós já fizemos nosso primeiro inventário de emissões. Esse inventário de emissões, ele resulta na pegada de carbono da companhia e nós fizemos nos escopos 1, 2 e 3. O escopo 1, ele é mais relacionado às emissões diretas da companhia. O escopo 2, energia elétrica, e o escopo 3, as emissões indiretas. Nós mapeamos três dessas emissões indiretas. É importante até frisar, porque nem toda companhia faz isso. E de forma voluntária, nós compensamos essas emissões. Desde 2019 e até hoje fazemos esse movimento. E aí, feito esse movimento, voltando lá no Vida Sustentável,
Aí eu me senti confortável em oferecer, dentro de uma sessão do Vida Sustentável, uma ferramenta de capacitação e de compensação de carbono, que é uma calculadora de carbono. Ela não é tão precisa em sua compensação, porque são aproximações feitas dentro de um questionário, mas, de fato, ela traz essa possibilidade. E eu quis que ela fosse muito instrutiva, que a pessoa entendesse o que é pegada de carbono. Então, quem passa por essa trajetória dentro do nosso Super App, ele vai acabar entendendo, de fato, e a gente põe até figuras no final, qual seria o tamanho de uma bola de carbono da sua emissão anual, para que a pessoa Uhum. tangibilize aquilo e consiga, de fato, né, entender a pegada de carbono dela. Então, esse é um exemplo, por exemplo, do pilar ambiental. No pilar social, lá atrás também, como eu contei, a gente trouxe a responsabilidade social para dentro da caixinha da sustentabilidade. E, naquele momento, eu comecei um grupo de voluntariado. O grupo de voluntariado que ele se inicia com o primeiro voluntário, era eu. E eu tinha, na época, uma equipe. Hoje eu tenho já 3 pessoas comigo, mas a sustentabilidade ela é né, um trabalho transversal. Não estou reclamando, não, viu, Ana? Porque tem muita empresa que nem tem sua área de sustentabilidade. Então, eu consegui ter a Uhum. área e hoje já tenho, né, 3 colegas que são super competentes e me ajudam a contagiar toda a instituição, porque é um trabalho feito por todas as áreas. Eu falei do relatório anual. Quando a gente faz um relatório anual, todas as áreas são envolvidas e tem que trazer inputs para esse relatório anual, né? Uhum. E aí, falando do voluntariado, ele também é feito por todas as áreas. Tem voluntários hoje no Inter, hoje são quase 600 voluntários de todas as áreas da organização. São mais de 850 participações de voluntários e muito impacto gerado, principalmente pensando na nossa materialidade, que no pilar social tem a educação financeira como um tema central. Então, esse exemplo é bom porque eu não teria conforto nenhum em oferecer, e hoje tem dentro da seção Vida Sustentável do aplicativo, um caminho para o voluntariado em todo o Brasil. Em parceria com a Atados, que é uma instituição focada nessa jornada, nós oferecemos no aplicativo essa oportunidade de que as pessoas consigam fazer os seus caminhos de voluntariado em todo o território nacional e de forma gratuita. O Inter não tem nenhuma ambição de receita com essa jornada, nem mesmo o Atados. O Atados tem outras fontes de receita que não essa. Então, ele topou, junto com o Inter, ofertar essas possibilidades de voluntariado em todo o Brasil. Isso é super bacana. E aí sim eu me senti confortável, já tendo um grupo de voluntariado bem desenvolvido internamente, de oferecer dentro do aplicativo. Falando em educação financeira, e sempre na tecnologia, né? O Inter já tinha vários conteúdos de educação financeira em várias redes, seja no Instagram, LinkedIn, qualquer rede que você procurar, vai ter algum conteúdo de educação financeira do Inter, mas eles ainda não estavam compilados em um lugar só. Como é um tema material para o Inter, tem uma seção dentro do Vida Sustentável que é voltada para conhecimento. E ali dentro encaixa-se a educação financeira. E tem todos esses conteúdos compilados em um lugar só, que vão desde endividamento, passando por dicas de equilíbrio financeiro, até investimentos, que é uma trilha bem completa, né, desse caminho. E aí, somatizando a esse outro ponto, trazendo aquele outro ponto material também para o Inter, que é a privacidade e segurança da informação, nós já estamos colocando conteúdos ali dentro também para essa vertente, dentro desse campo de conhecimento. Outro exemplo dentro dessa ferramenta, esses todos são de tecnologia, né, o que é ótimo, a pessoa só consegue fazer utilizando o aplicativo. Outro exemplo interessante também, e é um cross-selling, a gente trouxe o Doutor Inter, que é uma operação de telemedicina que a gente lançou no passado, para dentro do Vida Sustentável no campo bem-estar. E se a gente para pensar, algumas pessoas estão ou com dificuldade de locomoção, ou não estão podendo locomover, estão com uma urgência, uma emergência, e podem usar essa ferramenta como uma ferramenta de um primeiro diagnóstico. Então, assim, é um caminho de bem-estar simples e diretivo. E esse é um viés de cross-selling. Claro que é uma sessão que ela tem um viés de receita, mas muitas vezes não. E outro exemplo, além do voluntariado, onde o Inter não tem receita com a operação do Vida Sustentável, é na doação de cashback. O Inter tem essa tradição, né, de pagar cashback em suas operações. E a gente, dentro dessa operação de cashback, tivemos a ideia de que o cliente pudesse doar de forma simples e automatizada, feita uma gamificação, X reais por mês, que já são direcionados, a princípio, para 2 parceiros sociais, que são globais,
já aderentes à nossa estratégia de internacionalização do negócio, que é a WWF e o Médicos Sem Fronteiras, e ali, de forma simples, você escolhe os cashbacks de produtos do Inter, que você pode ticar quais tipos de cashback você quer fazer a doação, e à medida que você alcança o seu objetivo, você recebe um e-mail com né, uma congratulação, trazendo que naquele momento você bateu a sua meta de doação para essas duas frentes que já estão disponibilizadas. A visão nossa é que a gente consiga, sim, ser muito instrutivo com essa ferramenta, porque comportamento sustentável é uma temática muito ampla. E para sustentável é entender como as companhias podem ser mais sustentáveis, como elas se posicionam na sustentabilidade, e ali também é possível identificar caminhos para esse conhecimento. Você explicando, claro, eu já tinha lido o release, já sabia de toda essa sessão nova, mas você explicando e sentindo também na sua voz a sua paixão e sua satisfação de ter conseguido parir esse filho, né? A gente sabe, eu como mulher, mãe de 2 filhos, sei que não é fácil parir um filho. E você teve essa experiência aí, que eu acho que deu para sentir e entender a importância dela para todo o trabalho que você tem desenvolvido. Parabéns, viu? Obrigado, Ana. É uma, como eu falei, concretização de um sonho, mas que ele demanda muito trabalho antes dele acontecer. Tem muito ainda que pode acontecer dentro do Vida, não vou dar spoilers aqui, mas já tem Mas muita eu ia coisa. pedir justamente isso. Eu ia falar, você já falou 2 vezes, tem muito que pode acontecer. Queria ter uma ideia disso. Tem caminhos que eu já pensei, assim, não posso ser tão objetivo na resposta, mas caminhos de ser mais assertivo na compensação de carbono. Em vez de ser uma aproximação, um questionário, vai ser menos instrutiva a jornada, mas ela vai ser com um clique. E, assim, para produtos específicos. Então, isso já é um mapeamento que a gente vem fazendo e está colocando já na esteira aí de produção. Então, esse já é uma dica. Você bem falou, é um filho mesmo, né? E claro que o filho dá para cortar o cabelo ali, aparar as pontas, então tem muito ainda o que melhorar da ferramenta, mas ela já foi feita muito completa, com o que a gente sentia seguro em oferecer, tendo genuinidade, né, com o que foi feito dentro de casa. E já pode, quem navegar lá vai sentir isso e ler o relatório anual e falar, poxa, eles vieram desenvolvendo e ali dentro está, né, parte do que foi desenvolvido já está tangibilizado aqui na mão do cliente. É muito legal poder realizar isso, né? E como você bem colocou, é uma satisfação grande. Só para encerrar, eu queria só usar um ganchinho aqui e ver se também se minha percepção está certa quanto a isso, né? Quando você Quando a gente fala de um banco digital, é natural que tenha assim, um pensamento e uma gestão assim bem aberta para a questão da inovação aberta, né? E você já colocou aqui na nossa conversa parcerias, momentos que vocês utilizam aí a expertise de alguma outra fintech, de repente, para agregar valor a vocês, né? Qual que é a importância desse tipo de relacionamento e inovação aberta para se construir os objetivos dentro, vamos falar dentro do seu pilar, né? Dentro do ESG que a gente está falando especificamente. Vou aproveitar essa pergunta e voltar sempre, né, na questão de que a sustentabilidade precisa acontecer internamente e externamente. Eu vou dar um exemplo interno e um exemplo externo. Um exemplo interno muito bacana, tem uma trilha de inovação no Inter que chama Interlab, e ela convida os colaboradores a trazerem inovações para um tópico específico. Esse tópico que eu vou dar o exemplo, ele era muito voltado para a eficiência e para caminhos, né, de redução de custos e mapeamento de iniciativas. E ali eu sugeri meu time que se inscrevesse, meu time se inscreveu, e eles acabaram ganhando essa disputa, e o projeto chamava Econocarbon, que são caminhos de compensação de carbono ainda mais profundos do que os que a gente já tem, que vão até o escopo 3 e que vão ser implementados, porque passou por uma trilha interna que essa trilha acaba resultando em inovações. Então, esse é um belo exemplo interno. E um exemplo externo, que pode ser muito bacana também, tem uma rede de startups e de companhias, né, aqui em Minas Gerais, que foi fundada inclusive pelo Inter e por alguns parceiros, MRV, Localiza, o Inter, foram os primeiros sócios fundadores, né, os patronos da iniciativa, chama Orb. Ela é um hub de startups e tem uma dessas startups que faz venda de produtos para pequenos produtores,
E aí lá vem eu com spoiler de novo, e a gente está trazendo possibilidades aí de conseguir impulsionar esse mercado, né, dos pequenos produtores através da nossa ferramenta. Então, esse é um belo exemplo externo, e como eu falei, o Vida Sustentável tem infinitas possibilidades, mas eu gosto sempre de pensar na palavra estratégia, né, e sustentabilidade é estratégia. Gosto de deixar esse recado sempre. As pessoas familiarizam sempre sustentabilidade com cuidados com a natureza, reciclagem, plantio de árvores, não deixam de ser caminhos da sustentabilidade. Mas quando a gente pensa na sustentabilidade para uma companhia, é estratégia pura. E quando eu falo em ISD, pilares ambientais, sociais de governança, é de fato, estrategicamente, trazer esses pilares e os tópicos de materialidade que tem a ver com eles para aquele modelo de negócio para dentro da organização. Então, eu gosto sempre de deixar esse recado, né, nas falas que eu tenho, nas oportunidades, porque, de fato, esse é o caminho, né? Estratégia, para mim, é sobre fazer escolhas. E aí, dentre essas 1.000 possibilidades de produtos e serviços que podem morar no Vida Sustentável, nós temos que fazer algumas escolhas, e essa tende a ser uma delas, porque é um caminho super nobre, é um caminho, né, que gera receita, é um caminho que impulsiona um mercado importante e um nicho, né, da população ativa que precisa de apoio. Perfeito, então acho que a gente encerrou com um bom gancho aí e um bom recado. Com certeza, essa visão sobre a estratégia vai ter muito a acrescentar. Há várias empresas que estejam se inspirando em vocês. Eu agradeço por você compartilhar com a gente um pouquinho disso tudo que vocês têm construído. E obrigado a vocês aí pela oportunidade. A reputação, né, como você bem colocou em alguma das falas aí, é um dos tópicos que é trabalhado pelas instituições. Vocês, sendo um canal de mídia que procuram levantar a temática da sustentabilidade e do ESG, dão um espaço, né, para que essa reputação aconteça. Mas reputação não é só sobre ganhar os louros, sobre o que é feito, né, é sobre também dar exemplo. E à medida que a gente puder dar exemplo, e o trabalho de sustentabilidade ele tem que ser colaborativo, quantas vezes eu, né, recebi ou fiz benchmarks para poder aprender e sempre fui muito receptivo, encontrei receptividade também em outras ocasiões. Eu acho que esse trabalho tem que ser feito todos juntos, né? Porque é a humanidade procurando se autoconhecer e melhorar seu caminho de impacto. Então, de fato, é importante, vocês são parte importante também dessa trajetória. Parabéns aí pela iniciativa e obrigado. Obrigada a você. Até a próxima, então. Obrigada.